Então, hoje nosso assunto de matemática é porcentagem. Nós vamos estudar sobre a porcentagem. Vocês podem ir na página 70. Vamos iniciar com alguns fatos que nós temos aí nessa página. Vamos lá? Então, ele disse o quê? O corpo humano é uma máquina perfeita. Por dia, milhares de processos acontecem dentro do nosso corpo, desde a digestão de um alimento até mesmo a troca de células mortas por novas. A base para um bom funcionamento desse processo é a água, que compõe 75% do nosso corpo. Fazendo uma comparação, grosso modo, a composição da água no corpo humano é igual à proporção de água e terra imersa de nosso planeta. Então, aqui, ó, vocês perceberam, nós tivemos uma informação e dentro dessa informação nós tivemos uma porcentagem. A porcentagem de água que o corpo humano ele possui. É muito comum vocês irem a lojas e vocês encontrarem cartazes de promoções. E nessas promoções é comum também aparecerem porcentagem. Eu tenho certeza que todo mundo já foi em alguma loja que estava escrito 50% de desconto, peças com 10% de desconto. Então, Tia, nem parece que tem desconto, tia. Oi? Em algumas lojas caras nem parece que tem desconto. Pois é. Então, mas é comum a gente ver esses cartazes, né? Hoje nós vamos estudar isso, a porcentagem. O que é a porcentagem? Então, aqui nós temos, ó, que é a centésima parte de uma grandeza, ou cálculo baseado em 100 unidades. Então, a porcentagem, eu digo que ela está ligada à fração. Ela se relaciona com fração. Quando a gente estudou fração, a gente viu que frações eram as partes de um inteiro. Quando a gente estuda porcentagem, a gente também está estudando a parte de um inteiro, só que na forma de porcentagem. Aqui é o símbolo, ó, esse símbolo aqui, ele é chamado de porcento. Quando a gente tem uma porcentagem, a gente tem o número seguido desse símbolozinho aqui, que é a barra com essas bolinhas aqui. Seguindo. Então, agora vamos examinar as situações a seguir. Ó, de cada 100 questões, um aluno acertou 78. Então, quantas questões tinham ao todo? 100, não é? E quantas o aluno acertou? 78. 78. Ele acertou. Colocando em forma de fração, como é que a gente representaria? 78 sobre 100, né? E a gente pode ler também 78 por 100. Essa barrinha indica por 100, porque indica divisão. 78 de 100 partes, 78 foram retiradas. Olha a situação 2. 32 em cada 100 alunos da sétima série dominam o conteúdo de porcentagem. Então, nós temos 100 alunos e desses 100 alunos, 32 calculam corretamente porcentagem. Então, qual seria a fração? 32 por 100. 100. Olha que situação, a situação do nosso planeta. Observem, isso aqui a gente estudou muito em alguns assuntos de geografia, de ciências, quando a gente falou da água. Ó. A Terra ela é composta de 97% de água salgada e 3% de água doce. Então, 97% água salgada, 3% água doce. O que vocês compreendem por esses 97%? Que Tem mais falta água 3. salgada do que doce. Que quase todo o planeta é composto somente de água Por água salgada. salgada. Por quê?
Porque se a gente tivesse aqui dizendo que A gente não 100%, toma água do oceano, tia. se a gente tivesse, A gente tivesse faz água dizendo aqui, ó, que o planeta ele é composto de 100% de água salgada, o que é que aconteceria? Nós só teríamos água. Ia ser 0% de água doce. Então, o planeta inteiro total seria água salgada. Mas vocês viram que 97% é água salgada e 3% é água doce. Prosseguindo, eu estou colocando situações para que vocês vão Ô, tia. se enturmando, se entrosando com o assunto, viu? Estou colocando situações e já já a gente vai para a prática. Bora lá. Tia, hoje vai dar para ler o meu trabalho? Como é? Hoje vai dar para ler o meu trabalho? A gente vai ver ao longo das aulas, viu, Vitória? Tá bom. Ciúle, para a gente prosseguir. Tia, se eu não me engane, na onde a gente viu que tinha 97% de água salgada e 3% de água doce, foi no assunto da poluição. Pronto. Em algum desses assuntos nós vimos isso, porque é um assunto que é bem falado sobre a água, né? E o ambiente. Olha aqui, ó. Olha a taxa percentual. Taxa percentual é a taxa de porcentagem. Vamos lá. É indicado por esse símbolo que vocês estão vendo aí, ó. Esse símbolo ele é chamado de porcento. Assim escrevendo, então, ó, a gente pode transformar uma fração centesimal em uma porcentagem. O que é uma fração centesimal? É aquela fração que ela tem centésimo, né? Tem o 100 como denominador. Então, aqui eu tenho 97 centésimos. Como eu posso transformar essa fração em uma porcentagem? 97 por 100. Então, se eu tenho 97 centésimos, 97 sobre 100, eu vou ter 97 por cento. 32 sobre 100, 32 centésimos é igual a 32 por Por cento. e essa fração ela também pode ser lida 32 por 100, 97 por 100, que corresponde à mesma coisa dessas porcentagens que nós vimos aí. Vamos lá. Nós temos aí, ó, a representação de um número racional na forma percentual, na forma de porcentagem. Então, 1/2 é igual a 0,5. Por que é 0,5? 1/2 corresponde ao quê? Quem lembra? A metade de tia? Metade. A metade. E se eu quero inteiro, eu tenho que ter quanto? 1. Se eu tenho 1, eu tenho 1 inteiro. E se eu tenho a metade de 1, que é 1/2, eu vou ter 0,5. Pronto. Aí, para completar um inteiro, é 0,10. Não, 1 inteiro é 1,10. Que livro? Viu? Matemática. Viu? Página 170, porcentagem. Então, 1 inteiro é igual, ou 1/2 corresponde a 0,5, que é a metade de 1, e 0,5 corresponde a 50%. A metade corresponde a 50%. Por quê? Se eu quero representar o todo, a quantidade total, eu representaria com 100%. Mas se é a metade, vai ser quanto? 50%. Vamos prosseguindo aqui. Agora vocês estão vendo aí algumas imagens para que a gente possa representar na forma de porcentagem. Vamos lá? Eu quero ver quem me diz quanto representa a figura 1 aqui. Falando em porcentagem, essa figura representaria quanto? 2%? 1%. 1%. 50%. 50%. A fração, ou essa imagem, ela representaria 50%.
Isso mesmo. Vocês estão vendo que a imagem ela está sendo traçada na metade. Representando em fração, eu ia ter 1/2, que é a metade. E a metade de 100% seria quanto? 50%. Então, 1 representaria 50%. Agora vamos ver a figura 2. A figura 2 ela foi dividida em 4 partes. E dessas 4 partes, 1 foi retirada. E aí, quanto vai representar essa figura? 75%. 95%. Ô, Bianca, você viu ao contrário. Eu estou falando da partezinha branca. A parte branca, ela vai representar quanto? 25%. Ah, 25%. Questão. Não é questão, não. Ainda estou no assunto, viu? Preste atenção. É exatamente isso. É 95%. É 25%. Por quê? Observem aqui, que isso aqui é o todo. É o todo. A metade seria esses 2 quadrinhos aqui, né? Se eu pegasse esses 2 quadrinhos, eu estaria com a metade. E qual é a metade da metade? A metade seria 50%. Mas, no caso, eu não peguei os 50%. Dos 50%, eu peguei só essa partezinha aqui, Então, quanto representaria essa parte? 25. 25. Tia, Porque se eu pegasse as duas, eu estaria pegando a metade da figura e a metade seria quanto? 50%. 50%. Mas como eu só peguei uma parte, e essa parte é a metade da metade, então vai ser quanto? 25%. tia, Observem a outra figura. A outra figura é o contrário. É o contrário. Eu peguei, das 4 partes, eu peguei 3 partezinhas aqui. Só ficou uma. E essas 3 partes correspondem a quanto? 75%. 75%. E qual foi o raciocínio que vocês usaram aí para descobrir que aqui valia 75%? Cada um desses era 25%. Eita, parabéns, muito bem, exatamente. Se aqui, uma partezinha dessa representou 25%, então quer dizer que as 3 partes aqui vão representar 75%. Muito bem. Até aí estão entendendo? Sim. Diga-se Tia, sabe a segunda imagem? sim. Eu não estava entendendo, professora, tia. quando Mas depois eu entendi, porque a senhora falou, tipo, a metade é metade. A Ah. metade de 100 é 50 e a metade de 50 é 25. Isso. Aí eu não estava entendendo, aí agora eu entendi. Agora a gente vai associar. professora, quando Associem essas porcentagens às frações que elas correspondem. Vamos lá? A primeira professora, Oi. vamos fingir que isso é uma propaganda, vai aparecer o 150 ou 25%. Aonde? Tipo, 25%. nessa, não tem essa segunda figura? Tem. Aí vai aparecer, tipo, vamos fingir que é uma propaganda, aí vai aparecer o 25% ou 150%? Os 25%. 25%. 25%. Agora vamos associar. Agora, se fosse a terceira imagem, seria 75% Eu de quero que desconto, vocês né, tia? associem a fração de cada figura à porcentagem que vocês me disseram. Qual é a fração da primeira figura? 1/2. 50%. Não é a porcentagem, é a fração. Meio. 1/2. 1/2. Ótimo. Aí o que é que a gente relaciona aí? 1/2. A gente chega à conclusão que 1/2 corresponde a 50%. 50%. Então, a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, hoje compareceram 1/2 de alunos do 5º ano na aula. É a mesma coisa que eu dizer
Hoje compareceram Apareceu 50% dos alunos na aula. Então, Tipo, meio só apareceu a corresponde metade. 50%. O que é metade? Metade, sempre. Não esqueçam disso. 1/2 igual a 50%. Qual é a fração da figura 2? 1/3. Eu tenho uma figura de 4 figuras que foram 3/4. retiradas. Não. Só uma foi tirada. Uma foi tirada. Um sexto, tia. Quarto. 3/1. 1/4. Ó, Quarto. uma figura e no total eu tenho 4. Ô tia, na hora a gente só olha para o vermelho, né? Ah, mas é a parte clara que vocês têm que olhar, viu? Então, a segunda figura, a fração é 1/4. E qual foi a porcentagem da segunda figura? 3/4, tia. Não, eu estou falando agora da porcentagem da segunda. Qual foi a porcentagem? 25%. Isso mesmo, 25%. Então, o que é que a gente pode relacionar? Que 1/4 corresponde a 25%. 1/4 é igual a 25%. Então, se eu dizer, comeram 1/4 do bolo, comeram 25% do bolo. Agora, a terceira figura, qual é a fração dela? Ó, 3 partes foram 3/4. 3/4. 3/4. E 3/4 corresponde a quanto na porcentagem? 75%. 75%. Isso mesmo. Então, 3/4 é a mesma coisa que 75%. Pronto? Agora, ó, vamos aqui. Deixa eu ver. Ó, agora, eu vou mostrar para vocês. Desativem o microfone, por gentileza. Eu vou mostrar para vocês a forma de calcular a porcentagem, ó. Como calcular o valor percentual de um número? Então, eu quero saber aqui quanto é 25% de 200. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Aqui ele já tem um cálculo resolvido. Só que o que é que eu faço primeiro? Quando eu vou explicar, o primeiro passo que eu faço é transformar esse 25% em uma fração. Se eu tenho 25%, qual seria a fração de 25%? 1/2. 1/4. 1/4. Gente, ó, não confundam, viu? Preste atenção. Quando eu perguntar a que fração 25% corresponde em quantidade, então a gente vai ter 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 25%. Mas quando a gente vai transformar esse 25% em uma fração, é diferente. A gente viu aqui, ó, que não foi nessa não, deixa eu ver. Aqui, ó, como a gente pode transformar? Ó, cada fração representa uma porcentagem. Eu tenho 97 sobre 100, eu vou ter 97%. Se eu tiver 32 sobre 100, eu vou ter 32%. Então, como você vai representar 25% em forma de fração? Vai ficar 25 sobre 100. 25 sobre 100. Então, esse é o primeiro passo para fazer o cálculo de porcentagem. Você vai transformar a porcentagem em uma fração decimal, centesimal. No caso, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Tia. Aí você faz o quê? Depois que você transforma em fração, você vai multiplicar pelo número que a gente tem o problema. Então, eu vou multiplicar 25 sobre 100 vezes 200. Aí, depois que eu multiplico, ó, 25 vezes 200 dá quanto? Ó, deu quanto? 5.000, ó. 5.000 sobre 100. Então, na hora do cálculo, você vai dividir 5.000 por 100, o resultado será 50.
Tá difícil? Não. Não. Oi. Diga, Pedro Arthur. E se fosse, tia, para dar um resultado 200, tia, ia ficar como? Se fosse para dar o resultado 200, Sim, só 200 mesmo, tia. não entendi. Deixa Se pra lá. só tivesse o 200, Sim, tia. Aí, Ia ser 175, tia. não. Para fazer o cálculo, eu Ô, preciso da tia, quando vai porcentagem. ter livro de arte? Nós nunca mais usou arte. A gente vai chegar na aula de artes, viu? Então, ó, voltando. Pega a porcentagem, transforma em fração. Então, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. E Sim. multiplica pelo número que a gente tem, que no caso aqui foi 200. Eu multiplico só a parte de cima. O 100 fica do mesmo jeito. Então, 25 vezes 200 deu 5.000 sobre 100, que vai dar igual a 50. Mas como vai dar igual a 50? Tem uma forma bem simples de chegar aqui nesse resultado sem fazer cálculo. Você corta os zeros. Se eu tenho 2 zeros embaixo, eu corto os 2 zeros e eu corto os 2 zeros de cima. Sobra quanto? 50. Então, esse é o É resultado. tipo 10, 100 mil, né, tia? Já a gente vai praticar e vocês vão ver como é fácil. Ó, outra forma é essa aqui, ó. Você pode representar, ao invés de representar em forma de fração, esse 25 sobre 100, como eu tinha falado, ó, vocês podem transformar o 25% em forma de número decimal. Lembra, número decimal, número que tem vírgula. Então, 25% em forma de número decimal vai ficar 0,25 vezes 200. E aí você vai ter que armar o cálculo, fazer a continha e chega no resultado da mesma forma. São duas formas de vocês encontrarem a resposta da porcentagem. Aqui nós temos, eu fiz a representação, só que não está muito legível, não está dando para ver. Deixa eu só finalizar com isso aqui, ó. Considere que o quadrado verde representa um inteiro, ou seja, um inteiro vai corresponder a quanto? 100%. 100%. Toda vez que a gente falar de valor total, a gente está falando de 100%. Mas não quer dizer que o 100% seja exatamente 100. Por exemplo, se eu disser que compareceram na aula 100% dos alunos, eu vou estar dizendo que todos os alunos do quinto ano foram na aula. Aí eu tenho que ver quantos alunos do quinto ano eu tenho. Então, vamos dizer que no total a gente tem 30 alunos. Então, se eu digo que 100% compareceram, eu vou dizer que os 30 alunos compareceram. É isso, vocês têm que entender essa questão também. Vamos lá. Sabendo que o quadrado verde Esse assunto não representa... é difícil, é só prestar atenção. Exatamente. O quadrado verde representa um inteiro, ou seja, 100%. Sabendo que o retângulo vermelho representa 50%, é metade do quadro verde, e que o amarelo é metade do vermelho. Então, vai dar quanto o Representa amarelo? 25%. 25%. 25. Qual é a fração do quadrado verde? Qual fração do quadrado verde os demais retângulos representam? Você consegue representar essa fração na forma de porcentagem? E aí, ó, preste atenção. Ele deu aqui, ó, algumas situações. O quadro verde, 100%. O vermelho está na metade do verde, então vai ser quanto? 50%. O amarelo é a metade do vermelho, que é a metade, que é 50%. Então, vai ser quanto? 25%. Depois que vocês observarem essas duas questões, eu quero saber, quem sabe, quanto essa partezinha azul representa aqui do quadro verde? 25%. 25. 22,5%.
Vamos ver quantos quadrinhos tem aqui, ó. 3, 20%. 3, 9. 20%, ó. Se aqui, ó, cada barra dessa tem 10 quadrinhos, então 2 barrinhas vai formar 20 quadrinhos, então vai ser 20%. E aqui, essa barrinha amarela vai corresponder quanto do quadro verde? 10%. 10%. 10%. Então, Ô, tia, só entenderam é de direitinho. contar essas fichinhas pequenininhas. Mas aí, ó, aqui a gente está utilizando o material dourado, aí vocês já sabem que a placa E é mais corresponde legal. a 100. E é mais legal com slide. Vamos lá. Olha outro exemplo, ó. Considere que o retângulo verde representa um inteiro. Qual fração os demais retângulos representam? Então, aqui é um inteiro, agora a gente vai falar de fração. E depois a gente relaciona com a porcentagem. Um inteiro. Qual seria a fração desse quadrinho rosa? 2 inteiros. Não. 1/2. 1/2. Qual seria a fração desse quadrinho amarelo? 1/4. 1/4. E aqui, ó, desse quadrinho, ó. 1/5. E do laranja? 1/10. 1/6. 1/10. 1/10. Agora vamos para a porcentagem. Um inteiro corresponde a quanto? 100%. 1/2 corresponde a quanto? 50%. 50%. 1/4 corresponde a quanto? 25%. 25%. E 1/5 vai corresponder a quanto? 20%. 20%, muito bem. E 1/10? 10%. 10%. Então, esse foi nosso assunto. Aqui nós estamos iniciando, né? Os estudos sobre porcentagem. Eu vou abrir outro link para a gente para a atividade, viu? Alguém tem alguma dúvida? Não. Entenderam, não foi? Sim. Então, até daqui a pouco, viu? A segunda aula é 2h40. Tchau. Tchau.